Estamos aqui mais uma vez, buscando Deus, buscando o Espírito de Deus, a bondade de Deus e a alegria de Deus. Senta aí, meu. Que Deus, abrindo esse trabalho, dessa leitura bíblica, mais outra vez, que Deus abençoe verdadeiramente esse trabalho. Que Deus encha de unção. A igreja pentecostal, a mão de Deus que liberta, o apóstolo Fernando e a bispa sim. Estamos aqui fazendo um trabalho para o mundo inteiro, porque aqui atinge centenas de países. A leitura bíblica, estamos terminando, já vamos em 1952 páginas, toda. Quem quiser me acompanhar, que me acompanhe. O povo lá de Pilão Arcado, povo de Sancé, povo de São Paulo, do Rio, povo de Serra Talhada, povo de Garanhuns, tem muita gente me assistir, povo do Ceará, da Paraíba, bora lá. A graça ao próximo. Estou no livro Romanos, capítulo 15, versículo 1. Romanos. Bora, Simone. Romanos. Fala, bicho. Romanos. Ora, nós que somos fortes na fé. Ó, presta atenção, viu? Nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos. Olha aí, falou com você. Quer dizer, você está fraco, você se entregou, na primeira lapada você desceu. Não agrada a nós mesmos, portanto, cada um de nós agrada ao próximo, no que é bom para edificar. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os inúteis, os que te insultavam, caíram sobre mim. Quer dizer, aqueles que te insultavam, caíram sobre quem? Sobre Deus. Vamos lá. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, pela paciência e a consolação de quê? Das Escrituras, tenha esperança. Ora, Deus dá paciência, da consolação, lhe conceda o mesmo modo de pensar de um para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês unanimemente uma só voz glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, escuta a palavra, está sendo pregada, é a Bíblia, não é coisinha não, não é vocês estão aí não, pastorzinho, os absurdos que vocês estão fazendo, como eu estou vendo direto aí, roubando, mentindo, envolvido em política. Homem de Deus não pode fazer isso, homens de Deus são a autoridade de Deus. Portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu, para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro, repara isso, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em planta da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais,
para que os gentis glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Nós somos o quê? Gentis. Nós temos que glorificar quem? A Deus. Está ouvindo, meu compadre? Deixa a madeira deitar. Quem dever, paga. Estou nem aí. Se eu dever, Deus me deu um cacete de arrancar as orelhas do lugar. Não estou nem aí. Aguento pau. Mas se eu não dever, Ele não pode fazer isso. Quando Ele diz: por isso eu te glorificarei entre os gentis e cantarei louvores ao teu nome. Também diz: alegra-se, gentis, com o povo de Deus. Alegra-se vocês, e nós somos povo de quem? De Deus. Ainda louve o Senhor, todos vocês gentis e todos os povos, louvai. Também a Isaías diz: virá a raiz de José. Olha, virá a raiz de José, aquele que se levanta para governar os gentis. Quem é José? Quem é José? Quem é José, irmão, que você está lendo a Bíblia? Não, quem é José que veio governar? Quem é, meu compadre? José do Egito. Nele os gentis esperarão. Nele. Porque José é o segundo Jesus. José veio primeiro do que Jesus. É porque o povo não entende, o povo não quer entender a verdade. José veio primeiro do que Jesus. Moisés veio primeiro do que Jesus. Arão veio primeiro do que Jesus. Davi veio primeiro do que Jesus. Caleb e Josué veio primeiro do que Jesus. A irmã de Moisés e Arão, Miriam, veio primeiro do que Maria. Você tem que entender. Eles vieram tudo a defender quem? Quem vocês que estão aí fora, que estão me ouvindo? Eles vieram defendendo quem? Hein, Moreno? Hein, amigão? Eles vieram defendendo quem? A ler a Bíblia tem que ter discernimento de Deus, não é assim só pegar e ler a Bíblia, não. Ele veio para quem, pai? Israel. Para Israel. Jesus não veio para nós, não. Esse abestalhado que diz aí que Jesus veio para a gente é mentiroso, não sabe de nada. Jesus veio para Israel. O Deus da esperança ache vocês de toda alegria, a paz na fé, que vocês têm, para que sejam ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Pronto, outra bomba aqui que vou perguntar. Quem é o Espírito Santo? Tem muita gente aqui na igreja. Quem é o Espírito Santo? Espírito de Deus. Espírito de Deus. Não é que ele seja santo. Que santo ele é. Não precisava dizer Espírito Santo. É burrice. Quem escreveu está errado. Era para dizer Espírito de Deus. Aplicação de Paulo. Eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que você está cheio de bondade, tem todo conhecimento, são aptos para administrar uns aos outros. Entretanto, eu lhe escrevi em parte mais usadamente, como para fazer com que você se lembre disso. Ou
vez por causa da graça que me foi dada por Deus. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Anunciar o Evangelho de quem? Mas não era para falar que era o Evangelho de Jesus? O Evangelho é de Deus. Olha quando ele diz, repita, viu? Para que eu seja ministro de Cristo. Eu sou o quê? Ministro de Cristo. Entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, mas coisa concernente a Deus, porque não ousarei falar sobre coisas alguma, não ser sobre aquele que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra, por obra, por força de sinal, de prodígio, pelo poder do Espírito de Deus. Abrindo a boca, irmão. Hoje não deu tempo de tomar nem café, nem almoçar, nem jantar. Mas deu tempo de ouvir a palavra. Aí dá o café, dá o cansaço, dá o jantar. Olha aqui. Espírito de quem? De Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Liricom, tenho divulgado o Evangelho. O que é que eu tenho feito? Divulgado o Evangelho. É a única pessoa que está no Qualai, está no Face, está de todos, que está anunciando o Evangelho sou eu. Eu bato no peito e desafio vocês. Já vou em 1953 páginas. Nunca perdi um dia. Sim, quando eu viajo que não tem condição de fazer, eu não posso fazer. Mas estando aqui, não. O Evangelho de Cristo. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aquele que não tiver notícia dele, o verão. Os que nada têm, o verão a respeito dele, o entenderão. Aquele que não tiver notícia dele, o verão. Os que nada têm ouvido a respeito dele, entenderão. Quer dizer, todo mundo na face da terra vai entender quem é Deus. Os planos de Paulo. Quero uma aguinha aí, por favor. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido da visitá-los, mas agora não tenho mais campo de atividade nesta região. Desejo há muitos anos visitá-los. Penso em falá-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que despassagem. Obrigado. Quero uma aguinha, meus irmãos? Benzida, como diz o Matuto de Deus. Eu posso
porque vocês me encaminham para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a campanha de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. A serviço de quê? Dos santos. As igrejas não dizem aí que santo não existe? Existe, só não pode fazer imagem, mas que ele existe, existe. Existe Paulo, Pedro, João, Lucas, Marcos, são santos. Maria, mãe de Jesus, Isabel, são santos. São povo escolhidos de Deus, está na Bíblia. O que não pode é adorar. Nem a Jesus pode adorar, só a Deus. Ele é o Senhor da adoração. Quando ele diz assim, ó, porque a Mesopotâmia, a Cásia, resolveram levantar uma coleta em benefício, benefício de pobres dentro dos santos que vivem em Jerusalém. Pobres, isto lhe pareceu bem. Pareceu o quê? Bem. Já vamos terminar o livro de Romanos. De fato, lição devorada, por ser os gentis têm sido participado dos vales espirituais. Ó, aí moço, é isso que eu quero escrever no livro, tirando de dentro da Bíblia. Eu vou escrever um livro. Quando eu terminar essa Bíblia, eu vou começar a vou comprar um equipamento que eu possa gravar. Quando chegar na hora do lado espiritual, eu gravo o versículo, o capítulo e a passagem. Olha quando ele diz, ó, de fato eles são individuais, por ser os gentis, têm sido participantes dos vales espirituais, os vales espirituais dos judeus. Deve também servi-los com bens materiais, tendo, pois, concluído isto, havendo-lhe consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí, e também sei que ao visitá-los, irei na plenitude da benção de Cristo. Veja. Também notando, né? Não, mas aí fica trabalhoso. Chegar o versículo está aí uma pessoa do lado. Mas é bom. Não, o versículo está o livro Exatamente. Mas o bom é gravar. Chegou tal. Notando, né? Exatamente. Vou escrever um livro para provar vocês crentes, para vocês católicos, que a espiritualidade ela está dentro da Bíblia, ela não está fora da Bíblia. Olha quando ele diz, vales espirituais. Paulo pede assim, Paulo pede as orações. Presta atenção, mulher. Irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, pelo amor de quê? Do Espírito. Aqui já está falando Espírito Santo, que é letra com letra maiúscula. Que aprenda, Espírito comum, ele é Espírito com letra minúscula, primeira, e o Espírito Santo com letra maiúscula. Peço que lute juntamente comigo nas orações a Deus e ao meu favor, para que eu me veja livre das rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu servo em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, para que pela vontade de Deus
eu chego à presença de vocês. Meu quê? Meus santos. Presença de vocês. Com alegria, possa te agradecer na companhia de vocês. E Deus da paz esteja com todos vocês. Diga amém. Ó, terminando a Bíblia, só falta um capítulo agora. A Bíblia não, o livro de Romanos. Capítulo 16, versículo 1. Recomendo-lhe a nossos irmãos fé, que está servindo na igreja da Segria, para que você receba no Senhor, como convém aos santos. Convém o quê? Então, crente, como é que... hoje eu vi um pastor pregar um negócio que eu fiz. Tu estava ouvindo quando eu estava ouvindo. Tu estava na mesa, tá? Quando eu vi ele dar um depoimento dele. Disse que entrou na igreja católica, não sei para quê. Disse que viu uma bola de fogo, um negócio, uma taça, em cima do altar. E uma bola vermelha lá de fora de fogo. O pastor, viu? Diz que quando entrou, chegou lá dentro, o Espírito de Deus pegou-o, jogou-o no chão. Ele disse, como é que pode? Na igreja católica, o Espírito de Deus está lá dentro. Sabe por que pode? Porque ele não anda com mentira como vocês. Dizendo que vocês estão no céu. Que céu? A Bíblia diz, só vai para o céu quem veio do céu, com boi de idiota, é Jesus. Só ele que voltou para o céu, o outro não volta. Então, sim, os santos, porque quando Jesus foi crucificado, que morreu, o que aconteceu? As covas, os túmulos dos santos, estouraram tudo e subiram para o céu. E aí, vocês vão dizer o quê? Quando ele diz, e ajuntem em todo o que você vier, apressar, porque ele tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saudação, pessoas. Salve, precia aqueles meus companheiros de Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Está vendo? Olha a igreja dos gentios, as católicas. Elas são a igreja dos gentios. Não é a igreja crente que é do gentio. Crente é uma seita. Saudai igualmente a igreja, que se reuniu na casa deles. Saudai meu querido Impecto, primeiro fruto da fé em Cristo. Na promessa da Ásia. Saudai Maria, que vocês tanto condenam, tanto vocês metem o pau. Olha, saudai Maria, que de muitos trabalham por vocês. Saudai Atrônico e Julinha, meus parentes e companheiros de prisão, e os quais são bem conhecidos entre os apóstolos. Olha, apóstolos. Está falando em pastor, não é em padre não, viu, velho? É em apóstolo. Está vendo, meu pai? Eita, Jesus. Saudade. Estava em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu querido amigo do Senhor.
Saudai Urbano, que é necessário cooperador em Cristo. Também meu amado Estaque. Saudai a Pérez, a província em Cristo. Saudai os da casa de Arilobulo. Saudai meu parente Herodinho. Saudai os da casa de Maciço, que estão no Senhor. Saudai Trefine, Trefasa, os quais trabalham no Senhor. Saudai Querida, Penícia, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufi, eleito no Senhor, igualmente a mãe deles, que também tem sido mãe para mim. Saudai Anscrito, Florengine, Ernai, Patrobai, Hermi e os irmãos que se reúnem com ele. Saudai Filoloco, Judéia. Morreu a sua irmã Olímpia. Morreu a sua irmã chamada Olímpia. Eles falavam assim, que esse nome de Olímpia era um nome bíblico. E eu nunca assim passava, e eu já li a Bíblia 31 vezes e não sabia. Isso aqui é o nome da minha ex-mulher que morreu de Covid. Ó, todos os santos que se reuniram com eles. E passava como assim, senhor? Passava como? E esse povo passava? Passava por ele. Esse povo tudo trabalhando. Por Jesus ou? Por Paulo. Por Paulo. Paulo. Ele está falando aqui que passava por É o ministério de Paulo. É o ministério de Paulo. Até Maria, mãe de Jesus, passou pelo ministério de Paulo. Saudai uns aos outros, como um beijo santo. Tanto as igrejas de Cristo, mande saudação. Ele está terminando o livro, sabe? Do Romanos. E o livro de Romanos fala muito em Paulo. Só Paulo. Conselhos finais. Irmãos, peço que note bem aquele que provocar divisões escândalas em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afaste-se dele. Olha aí, compadre, olha aí, vou repetir novamente, viu? Olha a cacetada, viu? O que as igrejas evangélicas estão fazendo aí. Doutrina errada. Irmão, peço que note bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com as doutrinas que vocês aprenderam e afasta-se delas. Quer dizer, essa doutrina que tem nas igrejas, nós temos que se afastar dela. Porque não é de quem? De Deus. Porque existe tais e não serve a Cristo. Olha, existe tais e não serve a Cristo, nosso Senhor. Sim, a sua própria ventre, com suas palavras. Olha, o que é que eles fazem? Palavras bonitas, coisas lindas, e não estão servindo a quem? A Deus. Religiosas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que seja sábio nos que diz respeito do bem, simples no que diz a respeito do mal. Nós temos que ser sábios no bem e no mal. Deu para entender? No bem e em quê? No mal.
feminino, né?